Eu tinha um amigo lá na Igreja Holiness do Bosque. Quando eu comecei a servir no Ministério de Louvor, ele já era um pouco mais velho, ele já estava servindo há um pouquinho mais de tempo, mas não tanto tempo ainda estava no começo, e ele tinha muita vergonha, ele tinha aquele medo de palco, assim, ele tocava guitarra, e aí ele tocava de costas, porque ele não queria encarar as pessoas. Acontece que isso chamava mais atenção ainda, o pessoal ficava olhando para ele, né? Não tem nada a ver também com hoje, eu só lembrei disso. Ah, não, tem a ver sim. Ó, peraí. Ele tinha medo de palco, né? Você sabe o que que é tripofobia? Alguém sabe? Fobia é medo, então deve ser medo de tripa, né? Não. Tripofobia é medo de bolinha, sabe aquelas texturas cheias de. Algumas pessoas reagiram meio tipo. Então, talvez seja. Não foi você, filho. Talvez seja que tenha medo de bolinha, né? Eu tenho uma amiga que tem esse daí, treco. Toda vez que alguém usa uma saia cheia de bolinhas no padrão, assim, ela não consegue encarar a pessoa, né? Tem essas coisas que a gente não consegue explicar direito, né? Você fala, uma bolinha não vai fazer nada com você, e a pessoa não gosta de bolinha. Né? Mas é só textura de bolinha. Se for pegar uma bola de vôlei, uma bola de futebol, a pessoa não vai ter medo. Mas quem tem globofobia vai ter medo disso. Tem vários tipos desse negócio. Eu descobri que existe destrofobia, medo de coisas que ficam na sua direita. Na direita de vocês é aqui, né? Imagina, né? Uma pessoa chega para te cumprimentar pela direita, você já sai. Você chega na esquerda e fala, opa, tá, tudo bem? É esquisito isso. A gente não sabe direito como lidar, a gente não consegue explicar muito bem, e não é porque você explica que a pessoa vai deixar de ter esse medo necessariamente, né? Muitos desses medos não têm uma razão específica, né? Tem os medos conhecidos, né? Acrofobia, medo de altura, nictofobia, medo de escuro. Certamente aqui, acho que aparentemente ninguém deve ter catissofobia, que é medo de sentar, né? Eu acho que ninguém aqui tem, aparentemente. Esses nomes, quando a gente fala alguma coisa fobia, eles servem para descrever medo, ou quando a gente vai pesquisar, é medo ou aversão. Tudo parece aquele medo clássico de ficar aterrorizado com alguma coisa. Mas medo e aversão também são muito semelhantes. Quando a gente quer rejeitar algo da gente mesmo, pode não ser aquele medo de tremer, mas isso faz parecer também. É a mesma coisa de não querer ter com você de uma certa repulsão, um certo desgosto. Quando a gente fala de medo, a gente pensa, começando desse negócio de não querer ter por perto. Mas o centro disso tudo é um motivo profundo que faz tirar o seu chão, que te deixa sem controle, que faz você sentir ameaçar a sua segurança. O motivo que você evita é porque essas coisas mexem com a parte mais importante para a gente, segurança, conforto, onde a gente tem controle das coisas. E aí a pergunta óbvia seria, qual que é o seu maior medo? Mas eu vou fazer uma outra pergunta agora. O que você faz quando você está com medo? Se alguém tiver tripofobia, vai talvez tentar evitar as bolinhas, mas quando você tem algum medo na sua vida, alguma coisa concreta, alguma coisa palpável, talvez alguma coisa abstrata, alguma coisa que você não consegue falar com palavras necessariamente, qual costuma ser a sua reação? A gente está na série de pregações, na Trilha das Virtudes, uma jornada espiritual. Eu morro de vergonha de ler esse título, porque ele parece meio cafona. Todos os títulos, para mim, que tem 2 pontos, são meio cafonas. Não é por causa do conteúdo, gente. Mas o pastor Joel, ele pesquisou bastante para conseguir escrever esse título no ChatGPT. É brincadeira, gente. Não, a verdade é que é no ChatGPT, é brincadeira que ele tinha pesquisado. Mas a questão é que esse título ainda explica, por isso que a gente está usando, né? Não perde valor só por de onde veio. A questão é que na nossa caminhada de fé, a gente deseja trilhar o caminho de Deus. E para isso, a gente precisa de referências que nos dão direção para onde ir. Esses valores que nos dão direção de como caminhar, de como trilhar a nossa jornada de fé, é o que nos apontam de como prosseguir, de como trilhar no meio dessa jornada. Essas virtudes são, para a gente, coisas que nos apontam. Não são
mandamentos de Deus, vocês precisam ser obrigados a viver dessa forma. Mas quando a gente vive dessas formas, com questões que nos orientam a viver no Senhor, com características do caráter de Deus, com direções que nós temos para nossas vidas, nós encontramos com o caminho que é viver no Senhor, nossa jornada de santificação, estarmos mais próximos de Deus, sermos moldados pelo Senhor, isso nos transforma. Transforma nós por dentro, mas também transforma os nossos arredores. Não talvez como eles são formatados ou o que acontece conosco, mas como nós respondemos ao que acontece ao nosso redor. O tema de hoje é coragem. E a gente sabe, né? Se Deus vai junto com a gente, não tem motivo para o medo. Deus é aquele que vence o medo. Deus é amor e no amor não há medo. Mas a mesma pergunta continua. O que você faz quando você está com medo? Lá no texto de Êxodo, capítulo 14, vamos ler na versão NVI. Está escrito o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de muitos túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo Deus, nós ouvimos da sua palavra. Nós desejamos crescer e receber do Senhor orientação, então nós te pedimos. Fala no nosso meio nesse momento, na nossa meditação. Que o Senhor possa nos trazer direção, que a nossa interpretação seja de acordo com o que o seu Santo Espírito revelar, para que nós possamos ter nossas vidas, nosso proceder transformados. Que não seja algo simplesmente de um exercício de pensar, mas que traga resultados no nosso dia a dia, para que nós possamos também glorificar o seu nome. Fala conosco nesse momento, Senhor, Santo Deus. Nós te pedimos confiando no seu nome, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus é Deus. Nesse momento da história do povo de Israel, eles estavam na parte que eles saíram do Egito, na parte que dá o nome para o livro que a gente está lendo, o Êxodo, a saída. Mas antes disso, para a gente entender como eles chegaram lá, Deus, quando o povo da terra estava espalhado, ele escolheu uma família para fazer com essa família uma aliança que mostrava a sua bondade em relação à humanidade que ele não tinha esquecido. Estava dispersa no mundo, fazendo o que cada um bem entendia, mas Deus tinha se revelado para essa família, com Abraão, com Isaac, com Jacó, para fazer deles um grande povo, uma grande nação que deveria ser bênção às outras nações também. O plano dele não era só para aquela família, era para toda a humanidade, mas começando com eles. Agora, essa família que deveria viver as grandiosidades do Senhor se multiplicou e 70 pessoas se encontravam morrendo de fome. No meio da fome, Deus ainda vem em auxílio deles. José, que tinha sido vendido para o Egito como um escravo, se tornou governador de toda a nação. E por sabedoria de Deus, ele pôde poupar a nação do Egito da fome, as nações que vinham depender do Egito e também a família dele, a família de Jacó, seu pai, e os seus irmãos que tinham vendido. Eles todos foram morar com José no Egito. E esses 70 pessoas que foram poupadas por Deus da fome, depois de 400 anos agora, todos eles se encontravam em escravidão. Não mais 70 tinham se multiplicado, eles já eram centenas de milhares. E no meio da escravidão, Deus novamente decidiu vir em auxílio do seu povo. E através de Moisés, eu sou. Deus, ele decidiu libertar essa nação. Ele enviou Moisés para falar em seu favor, em favor do povo, em seu nome. E o faraó, em resposta, endureceu seu coração. Em resposta a isso, Deus enviou das 10 pragas. E nenhuma grandeza dos mágicos do Egito, do poder do faraó, da sua autoridade, pôde resistir contra o poder de Deus.
Faraó endureceu seu coração, mas a mão pesada do Senhor foi maior e trouxe libertação. O povo de Israel foi permitido a ser levado do Egito, agora em direção à sua terra, a terra que Deus tinha prometido. E nessa saída foi isso que eles experimentaram. O faraó, que tinha sido derrotado vez após vez, todos os deuses do Egito tinham sido humilhados diante do Senhor. Agora volta atrás com a sua palavra. Ele tinha deixado o povo sair, mas eles mudaram de ideia, perceberam que perderam seus escravos e foram atrás do povo. E o povo de Israel, que tinha vivido por gerações e gerações como escravos, mal sabia se organizar, mal sabia se defender, agora se viam perseguidos pelo maior e mais poderoso exército de todo o mundo naquela época. Deve ter sido aterrorizante, certamente. Você deve escutar, né, naquele plano que eles estavam no meio do deserto, né, antes mesmo de você ver no horizonte alguma figura aproximar, você sente o chão tremer e o som das carroças perseguir, e todo o horizonte vem cheio de soldados, cheios de carros de guerra, e todos eles com uma só missão: trazer de volta vocês para a escravidão. Mas não apenas voltar para o momento que vocês estavam antes, que já era ruim, como escravos, fazendo trabalho forçado, sendo punidos por tentar fugir ainda. Muito pior do que eles imaginavam. Muito pior do que o que eles já sofriam, que era rotineiro, por mais terrível que fosse. Agora, eles não sabiam nem mesmo o que esperar. Nenhum outro povo tinha tentado fugir e conseguido fugir assim dos egípcios. E o orgulho deles, ferido como a grande e poderosa nação, tudo isso caía em cima agora do povo de Israel. O primeiro instinto que a gente tem às vezes diante do medo é de voltar atrás. A gente pode ter várias opções do que fazer em caso de medo, né? Assim como talvez quando tem no cinema, a gente está e tem aquela... Aliás, não é só no cinema, qualquer lugar, né? No metrô, vários lugares tem umas plaquinhas com martelinho. Em caso de incêndio, né, quebre o vidro. Então, se a gente falar em caso de incêndio, todo mundo já viu isso tantas vezes por aí que você sabe o que fazer. Eu vou quebrar o vidro. Agora, quebrar o vidro é uma coisa pequena, né? O que você vai fazer? Está pegando fogo na sua frente, você não vai ficar em cima do fogo. Você vai sair do fogo. A gente sabe o que fazer, talvez por instruções, mas as instruções não falam tudo o que a gente tem que fazer. As instruções nos dão uma direção, uma referência inicial. No caso do incêndio, quebrar o vidro, e depois disso tem alguma coisa a mais. Em caso de medo, a nosso primeiro instinto é talvez voltar atrás. Se você coloca a mão no fogo e você percebe que o fogo está te machucando, você fica assustado com essa possibilidade de ser queimado, você tira. Quando eu era pequeno, eu fui lá na cantina da escola e tinha aquele lugar que eles vendiam salgados, né? E eu pensei, nossa, eu vou olhar qual salgado eu quero. Eu peguei e encostei no metal ali que ficava embaixo. Não percebi, né? Porque eu pensei que fazia parte do balcão. E era a parte que fazia o calor para o salgado ficar quente, né? Aí, imediatamente, eu tirei a mão. E naquela hora eu fiquei meio confuso, né? Por que eu não consegui resistir a tirar a mão? O meu corpo reagiu antes que eu pudesse. Eu falei, não, eu vou ganhar do meu corpo. Aí eu coloquei a mão, tentei ficar com a mão lá. Aí meu corpo tirou. Aí eu falei assim, eu mando em você, corpo, eu vou colocar a mão e eu vou deixar lá. E aí eu tentei de novo. E aí eu me queimei e tirei de novo. O corpo venceu pela terceira vez, mas eu fiquei queimado também. O instinto de voltar atrás, ele vem de alguma coisa boa, para preservar. Se a gente for tentar insistir em algo que não é bom, que traz danos a gente, que a gente tem um instinto de... O medo vem disso, né? De sobreviver em relação a isso. Se a gente for contra o instinto de ter medo de uma maneira estúpida assim, eu tinha menos de 10 anos, gente, me dá um desconto. Outras crianças de 3 anos são mais sensatas, mas aqui eu demorei um pouquinho, tá bom? Se a gente vai contra um instinto natural, parece que é sempre ruim. Mas voltar atrás nem sempre é uma coisa positiva. Se a gente precisa seguir adiante, voltar atrás talvez não seja bom. No meio de um incêndio, você está pegando fogo entre você e a porta, e você precisa sair de lá, senão você vai ficar preso, você vai pular. Talvez você vai se queimar um pouco, mas pelo menos você vai sair. O instinto de fugir diante do medo, ele pode ser bom, pode ser ruim, e tudo muda em relação ao caminho que a gente precisa seguir.
Quando a gente vê crianças, eles se recolhem nos pais, qualquer coisa que acontece, né? Tem aqueles vídeos do TikTok que gosta de mostrar as crianças com medo, né? Faz algum barulho e a criança pula nos pais. Os pais acham tudo engraçado, né? A criança está morrendo de medo e os pais estão dando risada. Não estou criticando, estou criticando. Os pais... Não que isso seja natural, né? As crianças vão sentir medo de alguma coisa, vão pular nos pais. E é o primeiro instinto que a gente tem, mas a gente percebe que isso desaparece. Eu, se vir um barulho alto, eu não vou pular nos meus pais, eu vou tentar proteger. Meus pais são de idade hoje, né? O nosso instinto acaba mudando ao longo do tempo. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente até acha meio vergonhoso, né? Tipo, não vou ficar, né, gritando de medo se tem alguma coisa, algum barulho. E eu percebi que eu me treinei tanto ao longo do tempo. Eu tenho várias histórias dessas de... Eu sou meio bobo quando tem coisas que me desafiam o meu medo e a minha coragem, né? Que eu comecei a tentar não reagir nas coisas. Tem algum barulho, as pessoas se assustam, eu ficava assim, não aconteceu nada, né? Caiu, sei lá, uma pedra enorme em cima das pessoas, eu vou ficar quieto. Vai bater na minha cabeça, mas eu vou, né, não demonstrar nenhuma reação. E é isso que eu tentava fazer. Eu percebi que isso, eu estou dando um exemplo físico disso, que talvez ninguém faria aqui, porque não é muito sábio. E, por favor, ninguém faça também. Iago. Que de todo mundo aqui, quando eu tenho uma coisa boba que eu faço, as pessoas falam, isso é bobo, eu não vou fazer, vai me machucar. O Iago é o único que tenta repetir, por favor, não faça coisas que te machuquem. Pular na parede não é bom. Eu sou treinado, enfim. É brincadeira, gente, para de prestar atenção nisso. A questão é que a gente, muitas vezes, tenta ir contra esse evitar o medo e indo em direção ao perigo. Eu, uma vez, estava aconselhando uma moça e ela tinha tido um desentendimento com outros jovens e, naquele momento, ela não sabia como lidar com aquela questão. Confrontar os atritos, o desconforto de ter acontecido alguma coisa, era muito complicado. E ela decidiu se retrair, colocar tudo para dentro, fingir que não aconteceu nada, mesmo que dentro ainda tivesse cheio do que estava acontecendo, o coração borbulhando das coisas, ignorando as pessoas, tentando fazer de uma forma assim que não estava sendo muito boa. E quando a gente foi conversar, ela disse, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu ainda prefiro fazer dessa forma. É muito difícil a gente lidar com confrontações, pedir perdão, fazer coisas diferentes, enfrentar desafios nos nossos dias. Tudo isso exige muita coragem. E evitar ir em direção ao perigo, ou talvez ir em direção ao perigo ainda maior, não são bons. Naquela época eu pensei que talvez fosse uma declaração de desejo pelo que era ruim. Essa pessoa queria fazer o que era ruim. Mas não, essa pessoa era de Jesus. Mais tarde ela se retratou em relação a isso. Mas lidar com essa questão desconfortável era aterrorizante para essa pessoa. Ela não sabia como responder aos atritos, como responder a esses conflitos. E, tomada pelo medo, ela voltou para o que era mais confortável. Ela podia talvez brigar com as pessoas, ia ser outra coisa ruim, que nem eu me jogando na parede. Mas ela voltou atrás. E voltou atrás do caminho que ela precisava passar, né? O povo de Israel se sentia dessa maneira. Eles ficaram apavorados e pensaram talvez em voltar atrás. Lá no versículo 10 de novo, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que avançaram na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Eu prefiro parar de falar com meus amigos do que pedir desculpas. Eu prefiro evitar pensar nos meus problemas do que ter que enfrentá-los. Eu prefiro fazer só o que é mais confortável para mim, porque tentar coisas novas é aterrorizante. Eu prefiro sofrer em silêncio, porque falar talvez seja humilhante. Eu prefiro não fazer o que eu sei que eu preciso fazer, porque talvez seja desconfortável enfrentar. Só que voltar atrás é voltar para a escravidão.
o povo de Israel sabia que o que eles tinham sofrido era terrível. E eles sabiam que ia ser muito pior, mas naquela hora eles não conseguiram não falar nada. Eles falaram que preferiam voltar do que morrer nas mãos daqueles carros aterrorizantes. Na hora que o medo subiu para eles, eles não conseguiram ter razão, eles não conseguiram pensar, eles só conseguiram reagir. Na hora que a gente se sente assustado, muitas vezes o nosso instinto grita primeiro, mas logo depois do instinto a gente tem uma escolha do que a gente vai fazer sobre isso. E naquele momento a escolha deles era: eu posso tentar fugir de novo e talvez os egípcios vão, depois de maltratar muito eles, levar eles de volta para o Egito, ou eles podiam confiar naquele que tinha acabado de demonstrar que era mais poderoso do que qualquer coisa, soberano Deus, que trouxe libertação para eles, que trouxe direção e que estava com uma nuvem e uma torre de fogo de dia e de noite atrás deles para dar-lhe direção. Eles podiam confiar no Senhor, e essa era uma escolha que eles tinham. Mais tarde está escrito lá em Deuteronômio: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará e nem os abandonará. O êxodo no Egito foi o começo da jornada deles no deserto, e aqui em Deuteronômio a gente está lendo o final dessa jornada, quando eles vão adentrar na Terra Prometida, mas de novo eles se deparam com povos mais fortes do que eles, que vêm contrários a eles. E Deus disse para eles nesse momento: nenhum desses povos vai poder fazer nada contra vocês, porque eu estarei com vocês. O Senhor vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. Nós temos um motivo para nós vivermos com coragem, para nós não termos medo, para nós seguirmos adiante e não voltarmos para trás, sermos fortes e corajosos, é porque o Senhor está conosco. Ter um motivo, porém, não é só o que a gente precisa. Ter um motivo é muito bom, e quando a gente tem um motivo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas às vezes a gente diz que a gente sabe o que a gente precisa fazer e a gente ainda escolhe fazer outra coisa. Em caso de medo, voltar atrás não é uma opção. Agora, em caso de medo, será que então eu preciso clamar ao Senhor? No versículo 10, depois no 13, eu vou ler novamente o 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançaram em direção a eles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós recebemos a sua salvação e começamos a nossa jornada de santidade, a gente aprende a clamar ao Senhor, a gente aprende a orar, a gente aprende a falar todas as coisas, porque a gente sabe que em Deus a gente pode confiar, a gente sabe que Deus vem em nosso auxílio, a gente sabe que Ele escuta nossas orações, e assim como Davi, a gente sabe que a gente pode colocar e derramar tudo diante do Senhor, até a parte difícil que a gente ainda precisa ser trabalhada no coração. Davi não apenas clamava, ele pedia para Deus matar os seus inimigos, e não é só por isso que Deus fazia, mas ele podia clamar, ele podia ter essa liberdade com Deus, porque se ele tivesse errado, a melhor pessoa para corrigir ele era o próprio Deus. E se ele tivesse com justiça em viver a vontade de Deus, apesar da perseguição, aquele que podia protegê-lo era Deus. Clamar é o primeiro instinto que vem depois que a gente conhece a Jesus. Se o primeiro instinto, sem nenhuma referência, é fugir e é voltar atrás, depois que nós começamos a viver no Senhor, nosso primeiro instinto é clamar. Acontece que, de novo, o primeiro instinto não é a única coisa que a gente precisa viver. A gente, muitas vezes, quando tem esse instinto de clamar, e por muito clamar, a gente talvez desenvolve um hábito. Esse hábito, às vezes, é de clamar e esperar, clamar e aguardar, clamar e ficar satisfeito, clamar e nada mais fazer. E aí não fica tão bom. Clamar ao Senhor é muito bom, mas esse "e" depois pode ser que seja carregado de coisas complicadas. No cinema, eu percebi, o pessoal foi assistir Lilo e Stitch, né? E antes, o Felipe e a família, a Lara e a Lulu, foram assistir Minecraft, é isso? Esses filmes são filmes que
A gente chama de filmes de criança, mas a indústria chama de filmes PG, né? Tem uma classificação de idades. Tem a classificação de 18 anos, só adultos podem assistir, 16, de 14, de 12, que a de 12 a gente chama de 12, mas na verdade é PG, que significa Parenting Guidance, orientação dos pais, né? Você precisa estar acompanhado dos pais, né? E é interessante que para 18 anos, a gente coloca uma referência de idade, 18. Para 14, a gente fala que sem ter, 14. Agora, de 0 a 12, o nome que a gente dá é acompanhamento dos pais. A referência não é mais uma idade, a referência não é mais um número. Quando tem uma criança que não consegue discernir ou lidar com o seu próprio medo ou outras exposições, a presença dos pais é a referência que a gente dá. E isso é natural, porque quando uma criança vai aprender como ela vai reagir ao mundo ao seu redor, ela olha para os seus pais. Se você tiver muito medo do filme de animação de criança, não vai com seu filho, porque se você ficar com medo, seu filho vai ficar com medo junto. Talvez você vá com seu pai também, né? Aí, Mas é interessante, porque uma coisa que... Eu vou falar de novo dos TikToks de pais. Eu não sei se o algoritmo acha que eu gosto de assistir os pais e os filhos reagindo às coisas na internet, mas eles me mostram muito disso, né? Que os pais assistindo futebol com a criança. E aí o time faz gol. E aí o locutor fala gol, e aí a criança grita gol, e o pai tá... porque o pai é do outro time. Aí a criança, logo depois de gritar gol, olha para o pai e fica, nossa... a reação muda. Por quê? Porque a criança vai reagir com a referência que é dada. A televisão vai dar uma referência, vai falar que foi gol. Mas os pais vão definir uma referência maior. A criança sabe para onde olhar e ela sabe o que replicar. Diante do medo, se você demonstrar medo para sua criança vai ter medo. Diante de, trânsito na rua, se você demonstrar raiva, a sua criança vai ter raiva. E nós, como a criança... a gente pode decidir para onde a gente vai olhar. Na vida de fé, a gente pode decidir olhar para as pessoas que ficam bravas no trânsito, para as pessoas que ficam aterrorizadas no momento difícil, ou a gente pode olhar para Deus, que é uma referência completamente diferente. Deus, Ele é aquele que nos traz segurança, nos traz confiança. A gente pode basear nossas reações no nosso Senhor. Diante do medo, olhar para Deus é algo maravilhoso. Isso certamente começa com clamor. Orar é bom, conhecer a palavra é bom, nos aponta para a referência que é Jesus e nos ajuda a saber como sentir. O próximo passo é o que fazer. O rei Josafá, eu gosto muito desse texto, eu acho que eu já li, umas 5 pregações. O rei Josafá, quando ele foi cercado pelos inimigos, e eles exigiram que eles se rendessem porque o povo inimigo da Síria era muito mais poderoso do que eles. Podia ganhar deles facilmente e iria ganhar deles com facilidade, mas ele insistia que ele queria fazer de acordo com Deus. Só que o povo ainda era mais forte do que ele. E como rei, ele tinha que dizer para o povo o que eles tinham que fazer. E ele não sabia o que fazer. Imagina que você passa numa situação que você está entre duas coisas que não tem solução. Você precisa dar uma resposta, mas você não sabe a resposta. Você precisa fazer algo, mas você não sabe o que fazer. Ele sabia que voltar para trás, simplesmente pedir para esse povo, para eles serem subordinados dessa nação, não era o que ele deveria viver. Era voltar a viver de acordo com outras nações, que também seria adorar o Deus dessas nações. Ele respondeu o seguinte, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz: não sabemos o que fazer orando para Deus, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá tinha uma referência. Diferente de todos os reis de Israel e quase todos os reis de Judá, ele foi aquele que decidiu manter essa referência no Senhor. Mesmo sem saber exatamente como proceder, a primeira coisa que ele disse foi orar e clamar ao Senhor. E a gente vê a resposta que lhe foi dada, né? Lá no versículo 15. Deus responde: não tenham medo, da parte de Deus, né? Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. No momento do clamor, no momento que nós voltamos para a nossa referência, a resposta é: não tenham medo. Não tenham medo porque Deus vai junto, não tenham medo porque a batalha é do Senhor, não tenham medo porque
o Senhor venceu, é o que fala lá em João também. Mas não é só isso que ele fala. No versículo 17 ele continua dizendo: permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Essa história não termina com uma guerra. Deus mandou eles saírem para enfrentar o povo inimigo, para eles verem Deus ganhar sozinho. Deus foi à batalha sozinho, mas ele disse: o povo deveria sair e enfrentar os seus inimigos. Clamar ao Senhor nos dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que a gente está em segurança. Mas apenas a tranquilidade, se a gente tomar isso só como um consolo e não como um incentivo, nos vai deixar ficar parados. Como você reage quando você está com medo? Você tenta voltar para trás e não enfrentar a situação que você está? Você tenta enfrentar de uma maneira sem muita sabedoria? Você tenta ignorar o que está te dando medo e simplesmente fazer o seu sentimento acalmar? Em caso de medo, apenas clamar também não é uma resposta. Em caso de medo, nós vemos Deus responde: permaneçam firmes, saiam, vão enfrentá-los. Em caso de medo, siga adiante. Lá em Êxodo de novo, no versículo 15, o Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e faça as águas dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Mesmo diante do medo, nós precisamos crer que Deus é maior. Como eu comentei, eu sou uma pessoa muito medrosa, mas em uma época da vida parecia ser totalmente o contrário. Quando eu era adolescente, eu me lembro de dizer para as pessoas: nossa, eu acho que eu não tenho medo de nada. Eu considerei todas as coisas que existem e eu não sinto medo, eu não conseguia sentir medo. Eu percebi que era porque eu tinha começado aos poucos a endurecer o meu coração e a ficar apático em relação às coisas. E de fato, quando eu tirei todos os sentimentos, tirei todo o que eu me importava com as coisas, eu não sentia mais medo. Eu não me importava mais com a minha vida, então, se eu estivesse na altura, eu não ia ter medo de cair, porque nada de valor eu iria perder. Se eu estivesse sofrendo um assalto no meio da rua, eu não ia ter medo do que poderia acontecer. Se eu estivesse tropeçando e fosse de cara ao chão, eu às vezes nem reagia para tentar me esquivar ou cair de uma forma melhor, porque eu não tinha medo do resultado. E Deus tocou o meu coração e eu percebi que não ter medo dessa forma não era uma coisa ruim. Ter medo não era coisa que eu deveria evitar. Eu estava tentando lidar de uma maneira apática, de uma maneira que me retirava do mundo que eu tentava viver. E Deus nos chamou para viver nesse mundo, e não apenas viver nesse mundo, mas viver de uma maneira específica. Então, se no mundo eu teria medo, como eu iria então lidar com essas questões? Depois de me derramar diante do Senhor, eu percebi que eu tremia de medo de todas as coisas, porque eu passei tantos anos sem aprender a lidar com meus medos. E eu percebi que eu tinha medo das respostas das pessoas, eu tinha medo de fazer provas, de avaliações na escola, eu tinha medo de cobranças, solidão, de ser incapaz com qualquer coisa que era precisa fazer, mesmo quando eu era bom em alguma coisa. Eu percebi que não dava para voltar para trás. O medo que estava aterrorizando, estava tomando minha vida, eu não podia simplesmente fechar de novo os meus olhos e fingir que nada acontecia, que eu não ligava mais para nada. E naquela hora eu decidi clamar ao Senhor. E quando eu clamei ao Senhor, eu percebi que Ele acalmou meu coração. De fato, assim como a gente viu, meu coração foi acalmado, mas por muitos anos eu fiquei acostumado apenas a clamar e nada mais fazer também em relação a isso. Eu comecei a ficar calmo demais diante das situações e os meus pés confortavelmente parados também. Por muitos anos eu apenas clamava, mas nesse texto mesmo de hoje, me confrontou nessa direção, que faltava algo mais do que simplesmente clamar. O texto nos chama a tomar uma atitude. Quando você se vê em situações desconfortáveis, quando você vê em situações que te tiram o chão, que tiram o seu controle, que te deixam cheio de medo, como você tem reagido? Voltando para trás, clamando ao Senhor, ficando parado, indo em direção cegamente,
A palavra de Deus nos chama a fazer de uma forma muito específica. Neemias entendeu como era para ele agir em relação a momentos dessa forma. Lá em Neemias capítulo 1, nós lemos ele clamando primeiro. A primeira coisa, certamente, clamor ao Senhor. Ele disse: esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz hoje que o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem, do rei. E mais tarde ele viu o que aconteceu, capítulo 2. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias, ele sabia que ele precisava clamar ao Senhor, mas ele também sabia que ele precisava seguir adiante. Ele não esperou algum sinal maravilhoso dos céus. Ele percebeu que o povo dele precisava e que era da vontade de Deus, coerente com a palavra do Senhor, conduzir o povo em direção ao Senhor. Então ele foi ousadamente. Ele foi ao rei, à autoridade maior da nação, que era da nação que dominava o povo dele. Ele era do povo dominado, ele era um dos escravos que tinham sido levados. Ele servia como copeiro, estava numa posição de certa honra, mas ainda como um povo dominado, e ele teve a ousadia de dizer: então, rei do povo inimigo, eu quero voltar para a minha terra e reconstruir a nação para ela ficar mais bem protegida contra os inimigos, dentre os quais você é o maior. Posso? E o rei, ele disse: pode, porque Neemias confiava na poderosa mão de Deus. Ele declarou antes, primeiro ele clamou ao Senhor, que o Senhor viesse em seu auxílio. Ele sabia que era da vontade de Deus, então ele não tinha motivo nenhum para hesitar. Esdras foi a mesma coisa. Esdras também voltou confiantemente e pediu permissão ao rei, ao mesmo rei. E quando ele foi voltar à sua terra, foi oferecido para ele uma escolta para ele ser protegido no meio de toda a viagem. A viagem era comprida, cheia de perigos, e ele estava levando muitas pessoas junto com ele para retornarem à terra que Deus tinha prometido, quando eles estavam voltando do exílio na Babilônia. E Esdras rejeitou essa ajuda. Ele falou: não precisa de gente nos protegendo, porque eu já tinha dito para todo mundo que a poderosa mão de Deus ia estar com a gente, então agora eu vou confiar nela. E, de fato, ele chegou e a poderosa mão de Deus o conduziu. Quando Deus nos dá uma direção clara, quando Deus nos dá a referência, a gente já olhou para o nosso Pai e viu como ele reagiu, a gente não pode ficar parado. Às vezes a gente fica dando desculpa de: bom, eu estou esperando alguma resposta da parte de Deus, eu estou esperando Deus falar uma grande declaração, porque daí eu tomo atitude. Quando Deus falar, eu faço. Até lá, eu acho que eu vou ficar aqui no meu momento confortável, onde é mais seguro para mim, onde eu talvez não tenho que fazer coisas muito diferentes, onde eu não tenho que ousar, onde eu não tenho que sentir esse medo. E eu estou falando da minha vida, eu reagi muito assim. Eu ainda reajo muito assim quando eu percebo no meu instinto. E o que nós vemos na palavra do Senhor, Ele nos chamando para tomar uma atitude em relação a isso. Depois de nós termos nosso coração acalmado, nós precisamos mover nossos pés. Coragem não é sobre o que fazer com medo nas circunstâncias. O medo não é o assunto de hoje, o tema de hoje é coragem. Coragem é sobre temer o Senhor. Neemias, na sua oração, disse que o povo que tinha prazer em temer o nome de Deus era o povo que queria seguir adiante. E lá em Êxodo, no capítulo 14, que a gente está lendo, no versículo 31, nós vemos a conclusão do que aconteceu quando Israel tentou fugir. Israel viu a poderosa mão do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Porque Israel decidiu tomar a atitude de continuar a fuga que nem Deus tinha dito, de seguir no meio das águas que estavam flutuando em volta deles. As águas foram separadas e eles tiveram que atravessar lá também, certamente aterrorizados. Porque eles decidiram não olhar para os medos, não ter mais o medo como tema dos seus dias, mas o Senhor como a sua referência, e temor deles, agora ser voltado a Deus, eles puderam seguir adiante. Coragem não é sobre o que nós fazemos com os nossos medos, mas é sobre temer o nosso Senhor.
Como você tem respondido ao que vem de encontro nos seus arredores? Ao que desafia os seus dias, ao que tira o seu chão, ao que te traz medo, ao que tira do seu ambiente confortável, a talvez uma direção de Deus que parece não fazer sentido ou parece assustadora? Nós conhecemos a palavra do nosso Senhor, nós temos uma direção clara que nós já devemos viver. O convite hoje é nós aceitarmos, vivemos com ousadia no nosso Senhor e cheios de coragem, darmos os passos adiante. Se você tem precisado dessa coragem do Senhor, se tem algo nos seus dias que está parecendo que não muda e está parado, pode ser que seja necessário tomar uma atitude de coragem. Se tem algo que você sabe que você precisa fazer, que Deus já demonstrou que é o certo, e você ainda não tem tido forças para viver, vamos orar juntos. Se você precisa que o Senhor atue poderosamente nos seus dias e mostre a sua mão poderosa, coloque diante do Senhor, mas peça também a Ele que Ele te dê coragem de tomar atitudes concretas em relação às suas circunstâncias. Se tem alguém acompanhando a pregação que não conhece a Deus, que não vive no Senhor ainda, mas que conhece muito bem o sentimento de ter medo, de ser aterrorizado, de voltar atrás em relação a coisas que você precisa ir adiante ou de ir de formas que não são sensatas, o convite hoje é para orar também a esse Deus. Conhecer o Deus que vence o medo, conhecer o Deus que dá coragem e o Deus que dá um caminho para prosseguir. Senhor Santo Deus, nós dependemos do Seu nome. Nós dependemos do Senhor e nós, humanos, falhos, pequenos, estamos tão cercados de um mundo aterrorizante, de um mundo maior do que nós, de coisas que nos tiram conforto, de conflitos que nos tiram as forças, de medos que nos tiram o chão. Nós precisamos do Senhor, nós desejamos voltar nossos olhos para o Senhor, para que o Senhor nos dê tranquilidade e calma no meio de todas essas coisas, mas nós não queremos ficar parados. Nós não queremos deixar que simplesmente a nossa tranquilidade no Senhor seja desculpa para não tomarmos atitude como sua igreja, chamada para viver ousadamente nesse mundo. Nós cremos que o Senhor tem poder para atuar no nosso meio e tem poder para fazer crescer em nossos corações coragem no Senhor. Coragem que nos faz viver como sua igreja, coragem que nos faz declarar do seu evangelho, coragem que nos faz tomar atitudes que trazem crescimento para a sua igreja, transformação em nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque-se de pé, igreja. Seres consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores bons. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo nos enchendo de coragem hoje e para sempre. Amém.